Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta segunda-feira, 4 de março, está começando. E no programa de hoje você vai ver Carnaval. União da Vila do IAPI se prepara para desfiles das escolas de samba de Porto Alegre, que ocorre nos dias 15 e 16 de março. Saiba como se maquiar para as últimas noites de Carnaval. Nos estúdios, nós vamos receber uma maquiadora que vai dar dicas. E no esporte, Felipe Vizeu dá uma entrevista exclusiva para a RDC TV e fala sobre a adaptação em Porto Alegre. E mais as entrevistas ao vivo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A União da Vila do IAPI se prepara para o desfile das escolas de samba de Porto Alegre, que acontece logo mais entre os dias 15 e 16 de março. Então nós vamos saber um pouco da expectativa dos carnavalescos. Confira. 1980, ano de fundação e início da história do samba para a comunidade da Vila do IAPI. A escola este ano aborda no samba enredo a história política de Alceu de Deus Colares. Conhecida como o Trem da Alegria, a escola promete muito samba no pé na avenida. O ano está sendo cheio de dificuldades, porque além de promover a organização dos componentes, fantasias, bateria e tudo que uma escola de samba precisa para ferver no dia do desfile, 2019 também é ano em que o IAPI e todas as outras escolas da Série Ouro organizam o desfile oficial de Porto Alegre. Tivemos que construir nós mesmos o carnaval, nós nos unimos 6 escolas do Grupo Ouro junto com algumas escolas do Grupo Prata e estamos montando esse carnaval para 2019, né? Então, desde estrutura, além de cuidar de estrutura, ainda nós temos que cuidar cada um da sua escola, né? O seu Zé está na escola desde 1985, somente 5 anos após a fundação. Já passou por vários carnavais. Revela que no ano passado, quando não teve carnaval, ficou abatido. Ele e toda a família do IAPI. Mas mesmo sem apoio, os carnavalescos se mobilizam junto da comunidade para promover a folia gaúcha. Infelizmente, já que a gente não tem apoio da prefeitura e um governo que não apoia a cultura popular, nós, depois de não ter tido o carnaval no ano passado, acho que todos os carnavalescos, as escolas, independente de escola, de todos os grupos, a comunidade carnavalesca está se mobilizando para fazer esse carnaval na superação e na garra. Porque nós não podemos ficar mais, pra gente que gosta de carnaval, de escola de samba, nós não podemos ficar mais um ano sem carnaval. Então nós estamos fazendo de tudo, enfrentando questões judiciais que as entidades estão enfrentando, a comunidade está se mexendo para fazer a fantasia e nós vamos fazer o carnaval possível, mas nós vamos fazer o carnaval esse ano porque nós somos, sabe, assim, para nós, a gente... Eu conheço muitas pessoas que praticamente a gente quase morreu ano passado quando não teve carnaval. Então esse ano nós vamos fazer o carnaval da ressurreição, da superação. A folia aqui em Porto Alegre vai acontecer um pouco mais tarde, entre os dias 15 e 16 de março. Até lá, o Trem da Alegria se prepara para ferver na avenida e esbanjar sorrisos para os apaixonados por esta festa que mobiliza todo o país. E claro que nessa edição de Carnaval a gente segue falando sobre festa e ainda tem 2 noites de Carnaval por aí. E a mulherada abusa com certeza sempre na maquiagem, o que deixa mais bonita, mais alegre a festa. E para falar sobre isso a gente recebe agora nos estúdios a maquiadora Mariana. Pode falar teu sobrenome, Mariana? Ah, porque não é muito fácil. Mariana, me conta um pouquinho assim, tendências agora para o Carnaval 2019.
Neon tá muito em alta, muitas pedras, um olho bem trabalhado, glitter, iluminação, bastante iluminação. A gente usar os tons rosados também tá muito em alta, cores de unicórnio. Essas coisas assim, dá pra gente usar bastante a imaginação, o estilo de cada um também, eu acho que ajuda bastante. Essas coisas, assim, tá bastante em alta. Como deixar harmoniosa? Porque daqui a pouco é carnaval, é muita cor, mas daqui a pouco vira bagunça, Vira né? bagunça. Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio, né? Tem que parecer bem carnavalesco, mas tem que ser uma coisa que dê pra gente fazer festa, né? A gente pode, se a gente carregar mais o olho, a gente tem que deixar as outras partes mais leves, né? A gente pode trabalhar com pedrarias, a gente faz um olho menos pesado, usar glitter aqui na volta também fica uma coisa legal. Aí a gente pode trabalhar mais no olho, a gente pode fazer cores combinando com o olho. No iluminador também a gente pode usar cores, né? O exemplo, a gente pode pôr uma sombra neon rosa e a gente pode esfumar com o rosa aqui que vai ficar muito bonito. Né? São coisas que estão em alta agora para esse carnaval. E com certeza muito glitter, né? Muita iluminação. Sim. Mas o glitter que a gente pode usar, qual que é? Aquele que tu vai na papelaria e compra? Não. Esse pode dar atrito. Tem gente que tem os olhos mais sensíveis, não pode usar. Eu recomendo o glitter que a gente compra em centros de beleza, lugares que realmente vendem maquiagem. Não é caro. Tá? É uma coisa que dura um monte, é super em conta a gente comprar e não tem problema de agredir o olho da gente, de dar uma alergia na pele, alguma coisa. Então é recomendado usar coisas para o rosto. E né? os cílios também, a mulherada gosta muito de cílios, né? Apostar nos cílios e tem uns cílios coloridos, inclusive, né? Sim. Mas como é que dá pra colocar o cílio? Qual é a dica principal pra tu conseguir fixar? A dica principal pra gente conseguir colar o cílio sozinha é a gente usar um espelho por baixo. Tu vai pegar os cílios com a pinça, tem pessoas que acham melhor usar com a pinça ou usar com a mão, eu prefiro com a pinça, e a gente coloca um espelho por baixo, a gente olha por baixo e cola bem no meio. E um dos outros truquezinhos pra gente conseguir colar os cílios direitinho é esperar e respeitar o tempo da cola secar, que é no mínimo 2 minutos. Tem que deixar secar, porque senão a gente vai colocar os cílios e ele vai ficar patinando no olho e a gente não vai conseguir colar. Ah, essa é a dica então. E tem cola branca, tem cola preta, qual cola usar? Eu recomendo a cola branca, porque ela fica transparente. É melhor para quem não tem muita prática, é melhor a gente aplicar a cola branca, porque ela vai ficando transparente e quando a gente vê que ela tá perdendo a corzinha branca, é hora de colar nos cílios. Então fica mais fácil, que a gente não precisa ficar cutucando e não tem perigo de manchar o olho, que já vai estar feito, né? E dá pra passar o rímel depois? Dá pra passar, tranquilo. Mas é indicado que se a gente for usar um cílio mink, um cílio maior, é recomendado a gente passar o rímel antes, porque daí não estraga os cílios, né? Porque os cílios em si, o mink não precisa de rímel. Então a gente pode passar antes. Agora, se for um cílios mais comum, é só a gente passar tudo junto que dá mais volume. Tá certo. Então agora vamos ver como é que fica uma dica agora de maquiagem. O que tá muito em alta é a sereia, Sereísmo, né? sim. Então me explica então como é que faz. Vamos passar ali pro outro ladinho? Assim, a gente olhando aquelas maquiagens de sereia Parece parece ser muito uma coisa difícil. muito difícil, mas não é. É uma coisa muito simples, a gente usa uma redezinha no rosto depois que a gente faz todo o olho. Aqui o olho dela já tá todo trabalhado, eu já terminei. Pode ser aquela meia arrastão também? Pode, mas esse aqui ele é mais prático porque a gente encaixa na orelha, as duas partes assim, ó. E dá pra gente fazer em casa, ela fica bem firmezinho, não tem perigo de arrastar. Aí a gente faz as combinações de acordo, né, com o que a gente fez no olho. Se a gente quiser evidenciar mais, a gente pode pôr um corretivo embaixo, tá? Mas como ela já tá com a pele bem trabalhada, aqui vai aparecer bem. E como a minha sombra é uma sombra bem pigmentada, ela vai aparecer. Agora, se tu tem uma sombra que não é tão pigmentada, eu recomendo colocar um corretivo antes, porque senão não aparece. Aí a gente faz uma combinação de cores pra ficar tudo harmonioso no rosto. Sempre com pincel. Sempre com pincel firme, tá? A gente coloca bastante produto no pincel e vai só depositando no lugar onde a gente quer colocar.
São toquezinhos. São toquezinhos, porque se a gente arrastar, vai pintar tudo. Então, na hora que a gente for tirar, ele vai estar todo pintado. Daí não tem muito... Então, a gente vai com bastante paciência, a gente já dá uma esfumadinha conforme for aplicando. E dá pra fazer um degradê também. Dá pra fazer um degradê, dá pra usar a criatividade, a gente pode colocar na testa, pode colocar no pescoço, a gente pode usar a criatividade pra fazer, porque é carnaval, né, gente? E as cores estão super em alta, então acho que a gente pode brincar bastante com isso. Fica super interessante. Bom, então a gente começa agora a fazer a maquiagem, esse sereísmo, né? Então, e no próximo bloco, a gente confere como ficou esse resultado e ela vai nos mostrar certinho como fixar também, depois, se tu acaba suando no carnaval, como vai fazer. E daqui a pouco a gente volta, porque a gente vai para um breve intervalo, então não saia daí. Nós estamos de volta, então, com o Rio Grande em Movimento. E hoje, foliões ainda aproveitam o carnaval em todo o Brasil, mas é preciso algum cuidado durante essas festas, né? Principalmente tem muitas campanhas falando sobre o uso de preservativos. E é isso que a gente vai conversar agora com a Neuza Pandolfo, que é educadora sexual. Muito bem-vinda, muito boa tarde, Neuza. Neuza, carnaval é festa de excessos, né? Mas como conversar com um parceiro, que normalmente é um parceiro casual, sobre uso de camisinha? Conversar com atitude. A gente não pode ficar conversando, escuta, tu vai usar camisinha antes, né? Naquele papo, já que é uma coisa casual, né? Tá ficando, né? Não pode. Atitude. Se na hora do sexo, né? Na hora do sexo mesmo, de penetração, enfim, esse parceiro não quiser colocar o preservativo, não há sexo, simples assim, dá a volta e vai embora. É atitude. Esse meu bem, perdeu. Só lamento, o próximo. É isso aí. E carnaval combina hoje em dia, tem as camisinhas neon, tem camisinha com gosto. Explica um pouquinho desses tipos de camisinha. Assim, ó, o preservativo, ele é muito importante. Existem camisinhas assim, ó, de várias texturas, né? Existem camisinhas com gosto diferente, porque o preservativo com gosto, ele foi desenvolvido, todo assim, camisinha de moranguinho, de limão, de caipirinha, porque ele foi desenvolvido para colocar com a boca. Porque assim, ó, na hora de colocar o preservativo, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de erotizar o preservativo na relação sexual. Não importa se é no carnaval ou em qualquer lugar. Porque assim, ó, desconecta, ai, puxa, eu tô ali, sabe, engatadinho aí, não consigo botar, fica ruim. Então, quando tu erotiza a situação do preservativo, já sabemos, né, que o sexo oral, ele é uma ferramenta muito importante, uma preliminar muito importante, tanto para homens quanto para as mulheres, né? Então, por que não aproveitar esta oportunidade de colocar o preservativo? Então, assim, não vai tirar a atenção, né, do seu parceiro e vai ficar protegida. Então, existem texturas diferentes, existem sabores diferentes, existem cores diferentes. Tudo isso para pegar uma população que é ressabiada. Não, porque isso aqui, se eu colocar a minha ereção, vai por água abaixo. Isso não existe, é só treino. Treino, treino, treino. Eu ministro muitas palestras no Brasil inteiro e muitas palestras para jovens. E uma coisa que eu indico para quem estiver assistindo e tiver filhos, né, em idade que já estão se conhecendo, né, meninos principalmente, sim, é que quando ele for se tocar, né, quando estiver conhecendo seu corpo na masturbação, ele faça isso com preservativo. Se ele, quando pequeno, conseguir fazer isso, ficar na vontade, né? Deixa assim, ó, deixa preservativo gratuito, o governo tá aí dando um monte. Deixa esses preservativos num lugar, no banheiro, no quarto, jamais, né? Na sala, na cozinha. Não, num lugar para ele, né? Pro menino, ele consegue fazer controle ejaculatório, tudo com preservativo, ele vê a quantidade de ejaculação. Então, é uma coisa que ele vai erotizando e vai se familiarizando.
Nesses anos todos que eu tenho falado com jovens, é muito legal, a gente tem um feedback muito grande de jovens, né, que eram jovens e hoje são homens. Diz, olha, aquela dica que tu deu para os meus pais foi a melhor coisa do mundo, eu nunca tive problema para colocar preservativo, né? Pois é, e agora muito adolescente começa já a sair pro carnaval, né? Exatamente. Como os pais devem lidar com os adolescentes nessa época? Bom, primeiro o seguinte, esse negócio de ficar com um, beija outro, isso faz parte, né? Isso não, só que tem uma coisa, não é de hoje. O pessoal acha assim, nossa, hoje em dia tá horrível. Gente, vamos puxar a memória, entendeu? O carnaval sempre foi isso, né? Agora, mais escancarado, porque hoje a gente tem vídeos que gravam, então tu pode ser flagrado em situações não muito desejadas, né? Mas tem que dizer assim, ó, controlar com bebida, controlar o que toma, isso é fato. Isso a gente vê todos os anos de carnaval, que ele quer a pessoa, né, quer aquela pessoinha ali, aí ela, vou botar uma coisinha aqui para ficar mais alegrinha. Isso acontece e muito. Tu vê que eu era criança, pessoa que já é velha, né? Mas eu era criança e já existia um troço chamado Boa Noite Cinderela, né? Há muitos e muitos. Então, Boa Noite Cinderela, gente, não é de hoje. Pode perguntar pra tua avó que ela já conhece esse negócio de Boa Noite Cinderela, né? Então, cuidado com isso. Sempre assim, ó, cuidado. E cuidado, lógico, né, na parte do sexo, de usar sempre preservativo, sempre. Pois é, falando nisso, quem acaba resistindo mais, quem não quer usar preservativo? São os homens mais velhos, são os homens mais novos, são as mulheres? Olha, homens, muitos não gostam, né? Porque desconhecem, porque não tem a prática. Por isso que quando a gente trabalha com os meninos, por exemplo, que ele vai começar a vida sexual dele, a masturbação com preservativo, ele vai se familiarizando. Então, quando ele tem a primeira relação sexual, ele começa a ver que não há problema nenhum. Até assim, controla. Quem tem ejaculação precoce é uma beleza. Porque ele consegue controlar, entendeu? Fica muito melhor. E muita mulher tem também muito preconceito. Tenha santa paciência. Eu já atendi muitos homens que disseram, ela não quis, ela não quer. Porque há mulheres que têm alergia ao látex. Mas existem preservativos que são anti-alérgicos, né, que são feitos de um outro material que não vai dar problema nenhum. E tem que usar lubrificante, às vezes só o lubrificante do preservativo é pouco. Então põe lubrificante. Gente, a gente pode ter uma relação sexual super legal, tá cheio de recursos. Não, porque eu tenho que ter uma lubrificação natural. Quem disse? Né? É verdade. Então, as pessoas têm muito tabu, muito medo, porque a própria mídia, sabe, faz uma história, porque tem que ter isso, porque tem que ter aquilo, e não é, cada indivíduo é único. Bom, né? tem mulheres que não se conhecem, né, não se autoconhecem, e daí chega no carnaval, vai ter um sexo casual e tem vergonha de falar pro parceiro que não tá conseguindo chegar lá. Exatamente. Como faz isso? Bom, primeiro é o seguinte, sexo, tu tem que conhecer o teu corpo, para ambos. Os homens têm uma permissão diferente, numa cultura nossa aqui, brasileira, né? De conhecer o seu corpo desde pequeno. Mulheres, existe um tabu muito grande que não pode se tocar, que não acabam assim não se tocando. Os meninos vão crescendo, quando o menino coloca a mão no pênis pequenininho, o pai ou a mãe diz, nossa, esse menino vai ser uma coisa de louco. Quando a menina coloca a mão, muitas mães ainda, independente da faixa etária, batem na mão da menina. Fecha a perna, não encosta aí, não faz nada. Isso vai refletir lá na frente, na relação sexual. Então, a gente hoje, nós mulheres, colocamos uma responsabilidade absurda nos homens. Gente, eu não sou machista, tô falando a verdade. Que ele tem a obrigação de nos dar prazer. Ele tem que saber assim, ó, deixa eu ver como que essa mulher gosta, pelo amor de Deus, essa mulher gosta assim, eu tenho certeza. Ele não é médium, entendeu? Então assim, ó, não precisa dizer assim, é assim, é assado. Não precisa fazer isso. Pega a mão, gostosa, vai explicando como tu quer, vai dizendo a entonação. Gente, mulheres que têm dificuldade, ele não sabe me tocar direito no clitóris, não sabe tocar minha vulva, né? Pega a tua mão, pega a mão dele e mostra mais ou menos qual é a pressão. Na mão dele mesmo.
vai ficar um jogo erótico e vai ser legal. E devagarinho a gente vai fazendo adequações. Porque nenhum homem vai te deixar tocar de uma maneira que ele não goste. Concorda? E as mulheres fazem assim. Mentem, porque como ele tem a obrigação de dar prazer, né? O que ela faz? Ele começa a relação, vai evoluindo, aquela relação não termina porque ele está desesperado, porque ele quer ver uma reação daquela mulher. Ela fala assim, bom, então tem que fazer um H, né? Ah! Ela não é. Porque senão o rapaz não consegue concluir a relação sexual. Isso está gerando uma ansiedade absurda nos homens. Absurda. Ah, não, mas Neuza, ele já transou com tantas mulheres. Como é que ele não vai saber transar comigo? Simples, já transou contigo alguma vez? Não. Então, essa angústia, essa falta de diálogo, é que está causando muitos problemas com as mulheres, ainda. A gente está em 2019 e ainda há mulheres que acham que o homem tem a obrigação de dar prazer. Não, ele pode ser colaborativo. Vamos ter juntos. Outra coisa, aquele negócio, nós temos que gozar juntos. Da onde que tiraram isso, né? Se cada um tem o seu time, é ou não é? É isso aí. Não, mas se não for junto, não tem graça. Isso, vamos fazer. Aí os guris ficam segurando. E não, entendeu? Pra quê? Deu ali, depois dá lá, pronto. Depois vamos dormir, que é amanhã outro dia, nós temos que trabalhar, fazer as coisas. É ou não é? Bom, e no carnaval, normalmente homens e mulheres bebem muito. Muito. Chega no sexo casual e não acontece nada. O que pode ser feito? Nada. A mulher tem que respeitar. Óbvio, jamais. Gente, pelo amor de Deus. Não pode chegar assim. Ih, meu filho, falhou. Jamais. Meninas que estão me ouvindo, é colocado uma responsabilidade, um poder tão grande em cima do falo, do pênis, dos homens, desde que eles nascem. Então, se tu chegar e dizer pra ele assim, tu é impotente, tu é ruim, tu é bababá, porque tu não levantou, porque tu é pequenininho, porque... Isso aí carrega tão grande no homem, derruba um cara. E eu vejo hoje muitas meninas jovens, inclusive, dizendo assim, pra ti, e aí a menina chega e vai falar pra outras meninas. Porque a gente não vê, viu, gurias? Os homens dizem assim, aquela mulher é ruim, viu? Aquela lá não vou pegar mais. Não. É muito difícil, os homens respeitam até mais e as mulheres não, elas vão lá e terminam, as mulheres não, estou generalizando, estou dizendo algumas, né? Generalizando, elas vão lá e derrubam o cara. Gente, não façam isso nunca. Então assim, pode acontecer, tá ali, bebeu e não dá nada. Pronto. Curte o carnaval, vive o momento, entendeu? Vai dançar, vai se divertir, ou senão assim, porque o cara foi lá e deu uma rapidinha. Qual o problema? Tu entende? Foi ruim pra ti? Pra que tu fez isso? Não! Diga como tu quer, diga como tu gosta. E às vezes assim as situações estão lá pulando, né? Outra coisa importante da gente falar é o seguinte. Jamais, gente, homens toquem em mulheres sem a permissão. Isso é uma campanha que está sendo muito instigada aqui. Só porque a mulher tá toda bonitona, não quer dizer que tu vai lá e pode encostar nela sem a permissão. Beijar a força. Isso é uma coisa que acontece assim, Então, não pode. E outra coisa, fica ligado, viu? Porque tá cheio de câmera e os pessoal pega, isso é crime e não vai ficar barato, não. Pois e pra mulher também, viu, gente? Não é só homem, não. Tem mulher que é abusada. No carnaval não é um relacionamento sério, então também não é hora de tirar foto, de gravar vídeo. Mas tem muita gente que faz isso até. Tem um negócio que o pessoal anda fazendo que se chama selfie do orgasmo. Treva total e absoluta. Então, assim, na hora que o cara tá tentando... não. Não é uma coisa que as pessoas perderam a noção, é uma exposição absurda, sem noção do perigo. Isso tem acontecido muito. Então, assim, gente, uma vez que entra na rede, não sai mais. Nem Carolina Dickmann tirou. Nem Paulo Giroux tirou, entendeu? Então, não sai mais. Cuidado, não se exponha. Existem sites específicos para exposição, se tu quiser se expor para o seu parceiro, para parceiros, que te protegem. Agora, assim, WhatsApp, Facebook, né? Toma cuidado, porque assim, tu vai trabalhar, vai para um emprego maravilhoso, numa multinacional, e o cara vai olhar 15 anos para trás. Nossa! Vixe, Maria!
Se tu disser que não interfere, mentira. Trabalho muito em empresa multinacional dando palestra e a gente sabe que isso acontece e muito. Outra coisa é o respeito, né? Tu falou antes, sai para dar rapidinho aquela, mas não pode ser em público, né? Tem que ir num lugar específico. Exatamente. Aquele tempo que a gente ia nos matinhos, quer dizer que a tua avó ia no matinho, né? Porque a avó da gente ia no matinho, né? Porque não tinha motel, né? É porque eu tô falando isso porque tem muita gente velha que fala assim, nossa, mas hoje em dia tá uma coisa horrorosa, né? Mas é que antigamente ia nas macegas, né? Que o pessoal dizia no interior, né? Então, tenha cuidado, porque lá na macega, antigamente, ninguém gravava. Entendeu? Tu podia ficar lá no meio do mato, tranquilo, olhava assim, não tem ninguém, legal. O mágico podia ter uma foto, né? Que aí ia revelar a foto, ia demorar uns 200 anos. Hoje não, é na hora, pá, o WhatsApp, o mundo inteiro sabe o que tu tá fazendo. Então, cuidado, existem lugares específicos para isso, entendeu? Tenha cuidado. Gente, privacidade, sexo é uma coisa tua, privativa. Não interessa para mais ninguém, a não ser tu e a pessoa que tá ali. É ou não é? É isso aí. E depois que dá o enter... Nunca mais. Não, e o pior é que é verdade. Infelizmente, a gente vai pegar coisas de anos atrás. Porque dificilmente tu vai achar a Xuxa lá, né? Coitadinha, a Xuxa comprou tudo que podia e tá lá ainda. Carolina Dickmann e N outros, né? Que estão aí, famosos, que a gente vê. E quantas pessoas ficam tristes com isso? Porque elas não na hora, é uma coisa que elas estão tão empolgadas e tudo, que elas não pensam na consequência. Eu vou fazer isso porque ele me ama, porque ele me adora. Pra gente gravar esse momento maravilhoso. Não dá não. Tá certo, então muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. E que todo mundo tenha um ótimo carnaval com respeito, né? Sexo seguro sempre, mesmo na folia. Muito obrigada, então, Neuza Pandolfo, educadora sexual. E a gente vai agora a um breve intervalo, mas já volta. Então não saia daí que a gente continua falando sobre carnaval, viu? É daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento nessa segunda-feira de carnaval, mas a gente também vai falar sobre esporte. As informações do esporte chegam então com João Batista Filho. Tudo bem, Marcele? Olha só, hoje eu quero chamar uma entrevista que a gente fez, um material especial que a gente produziu aqui no Departamento de Esportes da RDC, falando com o Felipe Vizeu, centroavante do Grêmio, que recentemente foi contratado e que o Pedro Oliveira, nosso repórter, foi até o CT do Grêmio conversar com ele, que está às portas de mais uma Libertadores da América e deve ser o titular do ataque gremista logo nessa estreia agora nesta semana contra o Rosário Central. Vamos conferir. Bom, pessoal, hoje de forma exclusiva a gente recebe o atacante do Grêmio, Felipe Vizeu. Mesmo nesse calor, o Vizeu aceitou aí conversar com a gente. Bom, Vizeu, seja bem-vindo. E aí, como é que tá sendo esse teu início aqui no Grêmio? Para mim tá muito bom, né? Graças a Deus, né? Venho me adaptando bem cada dia mais. Esse é um motivo de felicidade poder estar aqui, um grupo muito bom, um grande clube, né, com grandes conquistas. Estou chegando para somar, sem dúvidas, espero continuar dando uma sequência boa já desse início, fazendo gols, espero continuar ao longo do ano aí fazendo muitos gols e ajudando o Grêmio. Quanto tu acha que tu tá no Brasil, tu tá fazendo gol aqui no Brasil, influencia as tuas chances de estar na seleção brasileira, né? Porque tu ganhou a medalha das Olimpíadas, mas não tava naquele time, mas quanto tu acha que isso influencia tu poder, de certa forma, voltar para a seleção brasileira? Então, nós atletas, todos nós temos sonhos de chegar à seleção principal e assim, é o que eu falo, para um atleta estar lá tem que estar fazendo um bom trabalho no seu clube, no clube que você está jogando, tem que estar fazendo gols e claro que, poxa, eu fazendo gols, jogando bem aqui no Grêmio, ganhando grandes competições também, isso vai ser muito primordial para poder estar na seleção, né, e poder realizar esse sonho, né, que eu tenho e que é uma meta também minha de chegar à seleção principal, poder fazer um grande trabalho, jogar, disputar a Copa do Mundo, ser campeão de Copa do Mundo. E esse é o meu sonho, uma meta que eu tenho e que eu vou continuar perseverando, trabalhando, que eu tenho certeza que um dia eu posso chegar lá. Tem alguma meta especial, assim, tipo, tu quer estar na Copa de 2022, tu quer estar nas Olimpíadas, tem alguma... As Olimpíadas eu acho que até que não vai dar, né, porque tem que ser até 23 anos, mas tem os 3 jogadores que podem ser maiores de 23, mas qual é a tua meta, assim? Então, primeiro as Olimpíadas, que eu tenho idade sim, na verdade eu tenho idade, a primeira eu pude estar como suplente, recebi a medalha também, mas nessa eu também tenho idade.
E assim, eu tenho, essa é a primeira meta e claro, depois continuar dando sequência na seleção brasileira, né, que é chegar na principal, poder, né, jogar a Copa do Mundo. Claro que sem dúvidas a gente tem essas metas, esses pensamentos da Copa de 2022 e claro que eu fico com esse pensamento e vou trabalhar para que eu possa nessa Copa de 2022 estar lá, representando o nosso país. Quando a gente fala de Viseu, a gente tem uma pergunta, porque tu jogou com o Guerreiro. E o Guerreiro agora tá no outro lado, ele tá no vermelho, tu tá no azul. Se tu fosse escolher um jogador assim, tu é o Renato, tu tem que escolher um centroavante pro teu time, tu vai escolher o Guerreiro ou o Tardelli? Ah não, o Tardelli. Né, porque tá do nosso lado, claro, sem dúvidas. O Guerreiro, como eu falo, é o meu amigo, é um cara que trabalha na mesma empresa que eu e é assim, uma pessoa que eu gosto, me ajudou muito, né, no meu princípio no profissional, mas claro que sem dúvidas agora ele tá, né, contra, mas independente de estar dentro do campo, assim, a parte externa nossa, a gente tem ainda, né, um relacionamento muito bom, assim, de amizade e espero continuar dando essa sequência com ele fora do campo, mas dentro do campo, se Deus quiser, dando a melhor. E o teu maior parceiro aqui no Grêmio, que tu tem um parceiro lá no lado vermelho, mas e o teu cara que tu mais convive fora de campo, que tu mais conversa aqui no Grêmio? Então, na verdade, assim, aqui eu posso dizer vários, né? Por eu já ter chego, todo mundo me abraçou muito, né? Com muito carinho. O Everton é uma pessoa que eu tô bem próximo agora também, porque a gente vem concentrando junto. Então, assim, nessa área um pouco mais fora do campo, né? Na concentração, é uma pessoa que tá mais do meu lado, porque a gente tem concentrado junto, mas pô, tem o Marinho, que eu já conversava, o Maico, que tem me ajudado muito, o Jeromel, Léo Moura, PV, que eu conhecia, Rômulo, então todo mundo, Marcelo Oliveira, Paulo Miranda, então todo mundo tem me recebido muito bem, então isso daí, assim, a amizade com eles tá todos iguais. Agora a última, para fechar nessa nossa conversa aqui, o que tu pretende ser quando terminar a tua carreira? Eu sei que tu ainda é novo, mas quando tu terminar, tu pendurar as chuteiras, o que tu pretende fazer na tua vida? Então, isso aí é uma pergunta difícil, mas claro que é seguir os passos aí com a parte do futebol, claro, não sei se futuramente posso ser um técnico ou até mesmo um jornalista também. Vou falar para te contratarem lá na RDC, então. Viseu tá aí. Então tá, Viseu, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Que tu faça muitos gols aqui no Grêmio, que tu seja muito feliz e sempre que tu quiser tu pode conversar aqui com a gente. Valeu, então. Pessoal, muito obrigado por assistir. Seu Viseu tá aqui com a gente. Valeu. Tá aí, matéria especial do Pedro Oliveira com o Filipe Viseu, contando alguns bastidores de como é o Renato, de que ele agora já é o chatinho e também falando um pouco sobre essa expectativa de jogar uma competição tão importante. Tem Grêmio e Rosário nesta quarta-feira lá em Rosário. Marcele. Muito obrigada, JB. E olha, agora a gente segue falando de carnaval, porque hoje ainda é dia de folia. E agora se passou o final de semana, né? Muita gente provavelmente cometeu alguns excessos de bebida alcoólica, também de alimentação. E é isso que a gente vai conversar agora com a Lisiana Balestrin, que é nutricionista. Muito obrigada por vir, muito boa tarde. Lisiana, explica para nós, quem já cometeu esses excessos agora do final de semana, como é que pode fazer para repor essas energias para continuar pulando esse carnaval e por mais 2 dias? Boa tarde. Bom, a gente, o que a gente perdeu, né, a gente tem que repor. Então, o ideal seria começar o dia com um bom café da manhã, com uma proteína de boa qualidade, com carboidratos de boa qualidade, uma fruta para ter. Quando a gente fala do alimento, a gente fala de todas as substâncias antioxidantes, sais minerais que a gente perdeu durante as festas, as comemorações. E aí a gente vai repor isso nesses alimentos. Então, uma fruta de manhã no café, um carboidrato complexo, que pode ser um pãozinho integral, pode ser aveia, cereais. Uma proteína de boa qualidade, a gente tem o ovo, tem os queijos brancos, até o próprio leite. E aí a gente já começa o dia bem, com uma rainha. E aí durante o dia temos o almoço, temos o jantar, e aí no almoço e no jantar a gente reforça legumes, hortaliças. Hortaliças são muito importantes para repor, para ajudar a limpar, a desintoxicar o fígado, né? Principalmente o agrião, o rúcula, a alface. E uma proteína de boa qualidade, que daí a gente prefere, nesse período de exageros, uma carne branca. Se puder o peixe, melhor, né?
porque além de ter uma proteína boa, ele tem gorduras boas. Ou um franguinho grelhado, evitar carnes vermelhas, por quê? Porque elas são mais pesadas, elas demoram mais para fazer a digestão. E aí a gente vai ter todo aquele mal-estar que aconteceu de repente, dependendo do nível, o que fez, talvez não aceite, né? Sim. Legumes cozidinhos, um carboidrato de boa qualidade, aí a gente pensa numa batata doce, a gente pensa num arrozinho integral, para ter energia e ir somando. Aí vem o jantar, se vai pular à noite, pode sim comer a mesma forma que foi ao meio-dia, porque daí tu já tem um estoque bom de energia. Nesses meio termos, a gente pode fazer lanchinhos, pequenos lanchinhos saudáveis. Aí frutas, sempre bem-vinda. Aí a gente também tem frutas secas, até trouxe aqui um mix, né? De frutas secas, oleaginosas, que é uma fonte de gordura. Quais seriam então as que tu trouxe aqui para nós? Eu trouxe frutas secas, eu trouxe em formato damasco, a gente tem as ameixas secas, as passas, temos tâmaras. Aí uma gordura boa seria pelas oleaginosas, castanhas, a gente tem nozes, amêndoas. E a quantidade? A quantidade, um punhadinho, né? Vamos botar aqui na mão. Assim. Não é um exagero, porque isso aqui também tem calorias. Sim. Mas se a gente está pensando em repor, é melhor a gente repor nessa quantidade do que eu repor de repente numa fritura que vai demorar mais para fazer a digestão, vai te deixar pesado, sonolento, enfim, tem tudo isso. Pois é, e como é carnaval, tem muita gente que prefere os lanches rápidos, né? Tu tá na rua, tu vai ali, come um churrasquinho, come um cachorro quente e segue pulando o carnaval, mas isso não faz muito bem, faz? Olha, não é, dependendo da situação, né? O que a gente tem que avaliar? Onde tu estás, deve-se olhar toda a estrutura, né? Se te passa confiança, né? Se a tua mão também está limpa, porque tu tá ali pulando, né? Tem que ter todos os fatores de higiene. E frituras nunca são bem-vindas. O pão pode pesar com muito molho, muito maionese, muita queijos, frituras. Isso depois vai repercutir. Aí, de repente, tu estás pulando, fica pesado, sonolento, ou começa a te dar aquele mal-estar, de repente alguma coisa começa um burburinho. Então, não é bem-vindo, né? A gente pensa sempre, tá pulando carnaval, vai cometer algum exagero, de repente, na bebida, sempre tomar muita água ou sucos naturais, né? Se puder. Se não pode, aí opta sempre por água, alternando e outra, e pequenos lanchinhos. Durante o dia mantém esse estoque e à noite, se puder levar num saquinho dentro da própria bolsa ou dentro do teu corpo, e aí tu só ali belisca, tu nem percebe, continua a festa, que é o que interessa, né? É o que interessa, com certeza. Mas tem muita gente que passa a noite inteira pulando o carnaval e daí vai dormir lá pelas 6, 7 horas da manhã e não consegue tomar o café da manhã, porque vai acordar lá meio-dia, 1, 2 da tarde. Isso. Pulou o café da manhã, já segue para o almoço? Como é que faz aí essa alimentação durante o dia? Já deveria, eu sugiro então chegar em casa, dependendo do nível que vai estar, né? Comer uma fruta e descansar. Mas não vai ser possível, então deita, dorme, né? E quando acorda já vai para o almoço direto, se conseguir, mas coisas leves, um legume cozido, um carboidrato de boa qualidade, um frango, um peixe, uma salada verde, e aí vai mantendo aquele estoque durante o dia para que na próxima virada possa também usufruir de boa qualidade, não ficar cansado e ter pique para isso, né? O damasco, ele é riquíssimo em açúcar, então assim, ó, tu tem energia e uma energia de boa qualidade. É a glicose. É a glicose, então ele é bem-vindo, né? E aqui tu trouxe outras coisas também, tem as barrinhas de cereais, tem isso. Ali, o que mais? Esses seriam os lanchezinhos durante o dia, né? Essas barrinhas de cereais são snacks pequenininhos, então as barrinhas de cereais têm um contraverso. Tu olha, tem muito ingredientes que a gente às vezes não sabe nem o que é. Então tem que procurar aquilo que menos tem ingredientes que tu conhece, né? Não vale aquela com chocolate. Até vale se ela tem uma composição boa para esse período, porque não vai ser sempre, né? Elas têm fonte de energia, então onde tu sabe o que tu colocou ali no rótulo, tu pode consumir ele.
Esses aqui são snacks, são chips de batata doce, excelente, substitui a batatinha frita, né? Então, se puder já levar esses lanchinhos, melhor. Tu me fizeste uma pergunta de lá no carnaval comer comidas de rua. Então, tem que cuidar muito onde tu vai comer e o que tu vai comer, para depois não ter uma surpresa que talvez, não na hora, mas talvez dias depois dar uma gastroenterite, algum mal-estar, que daí não é bem-vindo, né? Bom, e carnaval, tu tá pulando, tu tá suando, tu tá com muito calor. Tem os sacolés, os geladinhos, enfim, tem vários nomes, tem vários nomes. Chup-chup. Conta um pouquinho pra mim aqui, quais são esses sabores, por que é bom? Esses sabores aqui foram feitos, por exemplo, aqui, ó. Aqui é de melão. Melão é para repor energia, tá? Excelente para repor energia. Aqui tem de água de coco com frutinhas dentro, né? A gente tem ameixa, tem laranja e tem maçãzinha aqui dentro. Então, assim, apareceu a ressaca durante o dia. Tu almoçou e aí durante o dia, se tu já tem isso aqui, tu vai chupando ele, porque além do gelo, ele também ajuda a diminuir aquelas náuseas e tudo mais. O melão, ele é riquíssimo em água, né? Então, se a pessoa não é muito adepta de comer as frutas, faz suco. Mesmo assim, não gosta de suco, faz o sacolés, esse é natural. Esse aqui tem melão com gengibre. O gengibre ajuda a amenizar os efeitos da ressaca. Então, aquela náusea, aquele mal-estar, ele auxilia, não quer dizer que vai acabar, tá? Aqui é de mamão com laranja. A laranja ajuda a desintoxicar o organismo, ele é um antioxidante. Associado ao mamão, que também é um antioxidante, então é super bem-vindo. Mas se tu já está com o intestino talvez não meio solto, não é recomendado o mamão, daí a gente só faz com a laranja. No caso, a gente pode fazer com melancia, com gengibre, pode fazer abacaxi com hortelã. E aí tu tem durante o dia para repor a energia com água, porque é muito importante estar hidratado nesse período. Em todos, né? E não vale ser o alcoólico, né? O sacolé alcoólico. A gente nem pensa nisso, né? A gente nem pensou nisso, mas sempre o pessoal surpreende, né? Fazer e já levar pronto. Tá certo, então muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos, Lisiana, nutricionista, então. E olha só, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, lembra que no início do programa a gente começou fazendo uma maquiagem? Pois é, no próximo bloco a gente vai ver como ficou essa maquiagem. Olha, eu tô vendo que ficou bem bonita, hein? Olha aí um spoiler. Então a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fique conosco. Nós voltamos então ao Rio Grande em Movimento falando de carnaval, claro, e agora lembra da Mariana? Começou com a gente lá no primeiro bloco, a maquiagem agora está pronta e olha só como ficou, é o sereísmo. Mariana, explica para nós como é que tu continuou essa maquiagem aí do ladinho, botou bastante iluminador também, né? Conta para nós. A gente finaliza com iluminador, né? Primeiro a gente coloca a redezinha, como eu expliquei, engata atrás das orelhas e faz a harmonia de cores, né? Como eu fiz a linha d'água dela e a parte de baixo do olho, abre o olho, a parte de baixo do olho em verde, eu usei um verde aqui em cima para dar uma sintonia. Aqui, na parte onde a gente usa o iluminador, eu usei o roxinho porque eu usei o roxo na pálpebra dela. Então, a gente fez uma maquiagem para combinar. A gente pode usar cores que não combinam também, porque fica super legal, tá? Mas essa aqui foi realmente para combinar, porque... E sereia a gente usa esses tons, né? Esverdeado, rosa, roxo. A gente pode usar a imaginação, né? Que nem aqui eu fiz no pescoço, eu fiz um pouquinho aqui também, né? No colo, né? Então a gente pode continuar mostrando mais um pouquinho aqui no colo como é que fica. A gente usa a mesma redezinha. A gente pede ajuda para modelo, porque ele tem que ficar bem firmezinho. Normalmente é amiga vai ter que ajudar, né? Aí a gente faz. Tem que segurar bem firme para não escorregar. Aí a gente faz da mesma cor dos dois lados. Forma. Aí aqui a gente vai usar um roxo. Vai usar outra cor. Me diz, a gente tá pulando o carnaval e a gente começa a suar, né? Normalmente, ou então cai uma pancada de chuva. É o medo de toda mulher. E tem alguma dica para fixar tudo isso, para não sair no meio da festa? Principalmente a fixação da maquiagem, o que ajuda muito é na hora de preparar, né? Fazer uma pele bem feita, a qualidade do produto que tu vai usar, tudo isso é um monte de fatores que em conjunto
ajuda bastante na fixação, né? Na hora, se borrou, chorei, meu olho lacrimejou, o indicado é não esfregar. A gente só dá batidinhas no lugar onde chorou, onde molhou e não esfrega. Olha ali, tá pronto então. Aí fica o efeito assim, né? É bem simples e a gente olhando parece ser uma coisa bem complicada de fazer, difícil. Mas é bem simples de fazer. Essa redezinha a gente acha em qualquer lugar, é aquelas redezinhas de amarrar no cabelo, dá pra gente usar meia, enfim. Dá pra usar outros formatos também que tem, de meias assim. Isso vai muito da imaginação da pessoa. E hoje também tem uns sprays fixadores de maquiagem. Quem não tem esse spray pode também ser o de cabelo ou não? Não, de cabelo não. A gente pode substituir esse spray por um soro fisiológico. Tem muitas pessoas que substituem. Claro, não vai ser a mesma fixação que um fixador para maquiagem, mas já ajuda bastante. A gente pode usar ele tanto no meio da preparação da pele quanto no final da maquiagem. Bom, e antes tu falou também bastante em pedrarias, né? Esse ano a gente está vendo em tudo que é lugar, muitas pedras, tem aquelas pedras prontas já para colar na testa, embaixo do olho, né? Onde é que se encontra essas pedras e como também as cores, como escolher essas cores dessas pedras? As pedras a gente encontra em casas de beleza, onde tem maquiagem. Em lojas também, a gente encontra lojas de roupas, inclusive eu tenho pedrarias que eu comprei em lojas de roupas. Na falta dessas, que nem foi o que eu utilizei aqui, que são pedras soltas, a gente compra nos centros de belezas também pedrarias para unha. E isso não tem problema de usar, que não é uma coisa que vai agredir a pele da pessoa, porque é colado com cola de cílios. A gente cola com a cola de cílios, né? Uma cola de cílios boa, de preferência, para não desgrudar, né? Que seja a prova d'água. E ele vai ficar ali tranquilo, não vai agredir a pele, não vai ter problema nenhum. Agora é importante antes usar o protetor solar, né? Porque agora eu já vi uma foto de uma menina que ficou toda marcada. Com as marquinhas, eu também vi. A primeira coisa que a gente faz é usar o hidratante, primeiro passo de tudo, depois a gente passa o protetor solar. A gente não passa o protetor solar primeiro, porque ele cria uma leve camadinha que não deixa o resto dos produtos fixar. Ele cria um filmezinho, então a gente passa o hidratante primeiro, para depois passar o protetor solar. E glitter na boca também vale? Vale, inclusive eu coloquei glitter na boca dela. Não tem problema nenhum. O ideal para fixar bem, para não sair descolando, porque não é só a gente aplicar, é a gente passar um gloss bem molhadinho antes e aplicar depois até com o dedinho mesmo, para ficar bem. A gente aplica com o dedinho e vai ficar ali até a hora que a gente for comer ou for beber, alguma coisa, depois é só retocar. Bom, vocês estavam aqui acompanhando também antes a entrevista com a educadora sexual, né? E a gente sabe que carnaval é aquele momento que a gente fica com alguém ali. Como é que faz depois para a boca não borrar? Vai ter que estar sempre dando uma repassada? O ideal é a gente ter sempre... A mulher sempre tem um batonzinho na bolsa, né? Um gloss, alguma coisa. Uma coisa que está muito em alta agora também são esses gloss holográficos. Eles têm um efeito neon. Então tá bem em alta. Então a gente... Qualquer mulher tem, leva na bolsa, beijou, limpa ali, passa na boca e tá tudo certo. E acaba saindo cara uma maquiagem dessa? Se tu for fazer num salão, vai num salão, como é que é? Ou então até mesmo em casa para tu comprar todos os produtos? É que aqui a gente vê a sintonia de cores, então isso parece ser difícil de fazer, mas não é. Então depende muito do gosto da pessoa. Se a gente for fazer em casa... Se tu não tem nada de maquiagem, tu vai ter que ter sombra colorida. Na falta disso, tu vai querer ir num salão fazer, né? Não sai muito barato, mas não é uma coisa absurda. É uma produção que é super tranquilo para a mulher, é o valor de uma maquiagem normal. Para uma mulher, a diferença é que a gente enfeita o rosto todo, né? A gente aplica glitter em outras partes que numa maquiagem social a gente não costuma usar. Mas não é uma coisa de outro mundo, super cara, que não vai dar para fazer. Essas pedrarias, mais ou menos, tem uma média de preço? É bem baratinho. A gente compra os pacotinhos assim pequenininhos, a gente escolhe os modelos.
é R$5 cada pacotinho de pedra, vem várias pedrinhas dentro. Aí tu usa a criatividade, né? Compra 2, 3 de uma cor. Ah, eu quero fazer uma maquiagem rosa. Então daí tu já compra umas pedras mais transparentes, mais puxada pro prata, umas cores diferentes para que case com a maquiagem, né? Aqui eu usei, tem dois tons diferentes. Eu usei uma pedrinha mais rosadinha nos cantos e aqui no meio eu usei uma mais transparente. Aí tu pode fazer desenhos, pode botar na sobrancelha, nessa parte de cima. É criatividade. Quem se fantasia também tem que combinar a fantasia com a maquiagem, tem né? que dar uma ornada, né, em tudo pra ficar legal, né? Senão muita informação também fica demais. Por mais que seja carnaval, a gente tem que ter o bom senso. Tá certo, então muito obrigada pela participação, Mariana. Muito obrigada também. Veio nos prestigiar aqui como modelo, né? E agora vai aproveitar para sair? Quero achar um bloquinho agora. Tá certo, então muito obrigada. Então, e agora a gente encerra o Rio Grande em Movimento desta segunda-feira com um clipe da Vila IAPI, olha só.